colocar a mão no coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais um dia, meu Deus, nós estamos aqui na Sua presença, Pai, e nós damos abertura, meu Deus, à nossa casa firme. Estamos aqui, Senhor, buscando estabelecer a nossa casa na rocha, buscando, meu Pai, fazer a Sua vontade, buscando cada dia mais, Senhor, um relacionamento profundo com o Senhor, um estilo de vida que o Senhor se agrada. E nós te agradecemos, Pai, por este dia, por essa oportunidade, pela vida que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos por cada oportunidade, Senhor, porque um dia estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. Um dia estávamos na escuridão e o Senhor nos mostrou uma luz. E nós somos gratos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que pelas nossas escolhas nós não estaríamos aqui hoje. Quantos, meu Pai, que nem vivos estariam mais, estariam nas garras do diabo, aprisionados, meu Pai, a tantas coisas, traumas, medos, fracassos. E o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos mantido debaixo das suas asas, meu Deus, e debaixo delas estamos sempre seguros, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos deu um novo dia, o Senhor nos deu uma nova esperança, o Senhor nos mostrou um caminho que até então nós não estávamos abertos a conhecer, ou muitas vezes nem sabíamos que existia uma alternativa às nossas vidas, aquele estilo de vida. Quantos, meu Pai, que achavam que a vida era daquele jeito mesmo, era de fracasso, era de tristeza, era de frustração, mas o Senhor nos mostrou que não é nada disso, Senhor. São mentiras do diabo, que muitas vezes nós acreditamos durante muitos anos, mas graças à sua imensa misericórdia, meu Pai, ao seu imenso amor, o Senhor tem nos dado oportunidades, Pai, de conhecer a verdade verdadeira, e não sermos mais enganados, meu Pai, por ilusões, mentiras, medos, nada disso. Se fizermos algo, meu Pai, que temos entristecido o Teu Espírito Santo, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós queremos estar na Sua presença, Senhor, com as nossas vestes limpas. O Senhor sabe que não somos perfeitos, mas que o Senhor encontre em cada um de nós, Pai, um coração, como diz na Sua palavra, inteiramente dedicado ao Senhor. Como diz na Sua palavra, que o Senhor encontre verdade no nosso íntimo, que o Senhor encontre sinceridade, que o Senhor encontre pessoas dispostas a aprender, dispostas a crescer, dispostas a ter um estilo de vida que o Senhor se agrada, Pai. Que o Senhor encontre em nós esse espírito abençoado, esse espírito abençoador, esse espírito valente, corajoso, esse espírito intrépido, esse espírito de vencedor, Pai. Porque com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Como diz a Sua palavra, tudo podemos, tudo posso, naquele que me fortalece. Então, se vivemos situações, meu Pai, e temos o Senhor, temos segurança de que estamos fazendo a Sua vontade, nós já temos a certeza da vitória. Como nós lemos na passagem de Josafá, Senhor. Eles não sabiam o que fazer, mas eles sabiam o que fazer. Nós podemos não saber como resolver um problema, mas nós sabemos onde buscar a solução desse problema. Então ele diz, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos se voltam para Ti. Nós não sabemos o que fazer, mas nós sabemos o que fazer, Senhor. Nós sabemos onde buscar. Nós sabemos no Deus em quem nós confiamos. Nós sabemos no Deus em quem nós temos crido. Então eu peço, Senhor, abençoa cada um. Abençoa cada um que está aqui comigo. Cada um, meu Deus, que está pela transmissão.
Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor. Abençoando com força, com autoridade, com ousadia, com um coração aberto, com uma mente educável, ensinável, que nós não venhamos a manter os velhos padrões, padrões errados, malignos, mundanos, carnais. Não, Senhor. Que a nossa mentalidade seja a do céu, que o nosso espírito seja cada dia mais moldado ao seu padrão, à sua vontade. Muito obrigado, Senhor. Eu peço um dia poderoso, uma quarta e uma quinta-feira abençoados, de resultados na vida de cada um, com escolhas certas, com atitudes corretas, sábias, que o Senhor nos dê energia, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê capacidade, Senhor, para enfrentar e vencer todos os obstáculos que nós viermos a nos deparar. Muito obrigado, Senhor, seja conosco, seja com esse trabalho, abençoa cada um que passar por este altar, meu Deus, que o Senhor possa abençoar com unção, que as palavras lançadas, meu Deus, neste altar e em todos os nossos altares, Pai, que sejam palavras de vida, de fé, de autoridade, e que cada uma das pessoas, Pai, a começar por mim, a começar por quem está nos altares, que possa ter esse espírito que te agrada, Pai, que o Senhor possa nos conduzir no nosso dia, nas nossas escolhas, em tudo que fizermos, para que seja abençoado, porque se o Senhor não estiver à frente, não vai dar certo, mas se o Senhor estiver à frente, nós temos a certeza das vitórias. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. E hoje eu quero dizer sobre a coragem, que um homem de Deus, uma mulher de Deus nunca foge, nunca desanima, nunca abandona a sua posição. Eu quero começar a partir de 1 Crônicas 14, a partir do 8, que diz assim, ó: Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, e foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus, diga pessoal, Davi perguntou a Deus, ele consultou a Deus então: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim. E diga, pessoal, e Davi os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Então vamos analisar aqui. Aqui nós vemos, Davi tinha sido ungido rei. Davi tinha sido colocado numa posição abençoada. Ele estava naquela situação de perseguição, ele foi ungido rei. Então, muitas vezes, nós vemos a nossa vida dessa maneira. Parece que nós estamos indo para um outro nível. E estamos mesmo. Mas, como a bispa diz, um novo grau, um novo mal. Então, nós vemos aqui, ele foi ungido a rei de todo Israel. Aí vem um inimigo forte, vem uma oposição. Os filisteus vão contra ele para tentar destruir, para tentar acabar com tudo. Porque eles sabiam que durante o reinado de Saul, o exército era mole, era fraco.
reflexo do seu líder. Mas com Davi e a fama de Davi se espalhava. Nós vamos acabar com esse sujeito porque ele é corajoso, Deus está com ele. E nós vemos a atitude de um homem de Deus. Uma atitude de uma pessoa que depende de Deus. Qual foi a atitude dele, pessoal? O que ele foi? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele foi consultar o Senhor, perguntou ao Senhor: eu devo atacar, Senhor? Eu posso fazer isso? Eu devo fazer aquilo? Esse caminho está certo? Essa minha decisão está certa? Ele consultou a Deus. Ele foi buscar a direção do Senhor. Nós temos buscado a direção do Senhor. Nós temos incluído Deus na nossa vida, incluído o Senhor nas nossas decisões. Nós temos dado abertura: Senhor, faça parte da minha vida. Senhor, me ajuda. Senhor, me dirige. Ou será que nós só buscamos a Deus na aflição e não dependemos dele de verdade? Aqui nós vemos um homem que tinha suas falhas, mas que nós vemos o tempo todo incluindo Deus. Deus, me ajuda, me dirige, me abençoa, faça a sua vontade. Então eu devo atacar? Não sei se devo, não sei se não devo. Devo atacar? Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Opa, então, se o Senhor falou, vamos lá. E foi e derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos. E é isso que você tem que falar. Fala, pelas minhas mãos. Ou seja, Deus usa as pessoas. O poder está no Senhor, mas Ele transfere para a sua vida. Então, assim como uma enchente causa destruição pelas minhas mãos, através de mim, Deus destruiu esses inimigos. Então, quando você fala, eu não posso, eu não consigo, é difícil, você tem toda a razão, se você estiver sozinho. Mas quando você coloca Deus na sua frente, quando você coloca Deus na dependência de Deus, você se torna como essa linguagem, como esse símbolo que ele colocou, como enchente. Quando a gente vê aquelas imagens de enxurrada, de chuva, aquela água marrom, aquela coisa, não tem quem segura. Não dá para segurar, tudo vai sendo levado pelo caminho, vai levando casa, árvore, tudo, qualquer carro. Não tem o que segura uma enchente. As águas são muito poderosas, ele nos compara a isso. Assim como a enchente causa destruição, pelas minhas mãos, pelas suas mãos, Deus destruiu os inimigos. E é isso que nós temos que entender. Sozinhos, realmente, a nossa força é pequena. Nós somos limitados. Se o Senhor tirar a nossa respiração, já era. Como casos aí que nós já vimos, a bispa já até falou, pessoas que se achavam tão fortes, corajosas, poderosas, influentes, se achavam como o juiz iníquo. Não temos Deus, não temos homens, não tenho medo de nada. Morreu. Mas o que aconteceu? Né? Teve um infarto, um acidente de carro. Não, engasgou com um pedaço de carne. Mas não era tão grande e forte? Então, o diabo muitas vezes, o orgulho, a vaidade, vai matando as pessoas. Porque se acham muito mais. A palavra diz, não tem uma imagem excessivamente elevada sobre si mesmo. Não fica se achando que você é o bom, não. Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, se Deus não for com você, você já era. Você está perdido. É um pedacinho, vira um pedaço, vira um pedaço, um corpo, um cadáver assim, de um minuto para o outro. Então, se não for a bênção de Deus, não vai fluir, não vai caminhar. Então, nós vemos aqui, devo atacar, Senhor? Senhor, esse é o caminho, essa é a decisão, essa é a escolha que eu tenho que fazer?
Eu tenho que tomar essa decisão, é essa porta de emprego, é essa pessoa aqui realmente que o Senhor está colocando no meu caminho para eu me envolver, para eu me relacionar, é essa atitude que eu devo ter nesse momento. Eu peço direção para o Senhor, eu não fujo da situação. Eu encaro a situação, mas com a direção certa. Como os filisteus haviam abandonado, não. Aí o inimigo não para, é no 13, ó. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Oh, de novo aí, outro problema. E eles voltaram a atacar. O diabo é insistente, a gente sabe. Mas e eu? E você? É insistente também? É resiliente? Porque os filisteus voltaram a atacar o vale. E o que Davi fez? De novo, Davi consultou Deus. Aí, vamos pessoal, força. Davi consultou Deus. Então, de novo, ele voltou a buscar a Deus. De novo, ele não falou, puxa, se Deus falou a primeira vez, então tá certo, é para atacar sempre. Se funcionou uma vez, vai funcionar sempre. Não, nem sempre. De novo, Davi consultou a Deus, que lhe respondeu. Ó, agora é diferente. Não ataque pela frente, mas dê a volta. Olha só a importância da direção certa. Que às vezes, bom, funcionou uma vez, vai funcionar agora. Não. Deus tem maneiras de trabalhar, Deus quer a sua dependência, porque se fala, é sempre a mesma coisa. A pessoa começa a achar, opa, a minha estratégia funcionou, vai funcionar sempre. Não, é a estratégia de Deus que funciona. É o direcionamento de Deus que funciona. Então assim, é para atacar? É, mas depende. Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Eu gosto bastante dessa passagem. Eu gosto dela. Quando a gente vai entender. Ataque-os em frente das amoreiras. Olha só. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate. Pois este é o sinal de Deus, de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Eu gosto muito dessa passagem. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate. Então nós vemos aqui. Você se imagina. Imagina lá, você está numa mata. Tem o vento, pode ter passarinho. Você estava com um exército, com armadura, com espada. Então, metais. E você tem que ouvir um som de passos. Olha a profundidade dessa mensagem. O que ela nos traz? Num mundo que nós estamos cada dia mais distraídos, desfocados, com barulhos, com distrações, o Senhor fala, ó, escuta, presta atenção. Você tem que ouvir os passos do Senhor por cima das amoreiras, um som como se fosse de caminhada, de passos por cima das árvores. Aí sai ao combate, porque esse é o sinal de que Deus já saiu à sua frente. Ele está à sua frente. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que... Chega. Para de falar. Para de conjecturar. Para de duvidar. Para de ficar pensando besteira e ouça. Ouça os passos do Senhor. Ouça. Então você imagina numa floresta, soldados, vários homens, vento, a tensão, a adrenalina do inimigo, onde que está o inimigo. E você tem que prestar atenção na voz do Senhor, no som do Senhor, no sinal do Senhor. E se eu estou distraído? Se eu estou conversando? Se o pessoal está fazendo um barulhinho? Se está mexendo com a espada? Se está mexendo com a armadura?
Eu vou ouvir, pessoal? Não vou. Porque eu só ouço a voz do Senhor, o som do Senhor, o sinal do Senhor, quando eu estou conectado ao Senhor. Quando eu estou querendo o Senhor. Quando eu estou atento. O que o Senhor espera de mim? O que o Espírito Santo está falando aqui? O que o Espírito Santo está falando neste momento sobre essa situação? Porque se minha mente está bagunçada, porque hoje nós temos muitas coisas para distrair. Nós temos o celular, nós temos os barulhos da rua, né? Todo lugar tem algum barulho, uma buzina, um som de um caminhão, uma notificação no celular, alguém falando. A nossa mente, o tempo todo envolvida com tantas coisas, e muitas vezes nós não estamos ouvindo o Senhor. Muitas vezes nós estamos distraídos como Marta. Marta, Marta, por que você está tão aflita? Correndo para lá e para cá. A Maria escolheu a melhor parte. Então, a Maria podia não estar lá arrumando a cozinha, podia não estar lá fazendo um bolo para Jesus, mas ela estava lá, ouvindo a palavra, aos pés do Senhor. O que o Senhor está querendo comigo? O que eu posso crescer nesse dia? O que eu posso melhorar, aproveitar essa oportunidade? E a Marta estava lá, eu preciso trabalhar, eu preciso correr, eu preciso limpar, eu preciso fazer aqui o bolo, o pão, o almoço, a janta. Aí acabou tudo, daqui a pouco Jesus vai embora. E muitas vezes nós fazemos assim, estamos distraídos. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que ir para o trabalho social. E você com Deus? Você tem isso também? Não, é porque eu oro, eu vou, eu faço isso. Você está ouvindo, você está calmo? Você está ouvindo a voz de Deus? Não, porque eu tenho que trabalhar, eu já botei aqui o programa e eu estou lá, Calma. Assim você não vai ouvir os passos do Senhor. Assim você não vai ouvir o som do Senhor, a direção do Senhor. É porque é tudo assim, é ligeiro, é rápido. E as coisas de Deus, nós precisamos de foco, nós precisamos de atenção. E é muito fácil nós perdermos o foco. É muito fácil nós estarmos aqui na igreja, no culto, e em pé na parede, ajudando as pessoas, e não ouvirmos mais a voz do Senhor. Estarmos distraídos, não crendo, com a vida amarrando. Mas por que, Senhor? Eu vou lá, eu ajudo no trabalho social, eu vou lá no presídio, eu vou no orfanato, eu ajudo aqui na igreja, eu ajudo na limpeza, eu ajudo na organização, eu sou obreiro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço culto, eu faço o louvor. Mas eu não estou mais ouvindo a voz do Senhor. Eu já me distraí com tantas coisas. Marta, Marta, você está se perdendo, Marta, você está perdendo. Você sempre vai ter trabalho, você sempre vai ter que fazer as suas obrigações, mas vocês não vão ter a minha presença aqui sempre. E nós vamos sempre ter situações para resolver, mas será que o principal nós não estamos negligenciando? Nós vemos Davi aqui, ó. Vou consultar a Deus. Veio outro problema, então eu vou consultar a Deus novamente. Então ele foi primeiro buscar a direção de Deus. Primeiro nós buscamos a direção de Deus. Nós temos tantas coisas para fazer, mas será que primeiro nós buscamos a direção de Deus? Como é que você começa o seu dia? Como é que você passa o seu dia? Como é que você termina o seu dia? Você começa com o Senhor e termina com o Senhor? Ou será que é mais ou menos quando dá, fazendo as coisas? A gente fala com o Senhor durante todo o tempo, a gente tem que falar, tem que pedir ajuda, tem que pedir sabedoria,
Mas e aqueles momentos que você está lá só ouvindo os passos, em silêncio, focado, dando um tempo realmente de qualidade para o Senhor, sem estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, três coisas ao mesmo tempo, correndo para lá, respondendo alguém, ocupado com tantas coisas. Às vezes no culto, mas pensando lá fora, pensando no que vai comer, pensando no que aconteceu durante o dia, sendo que você deveria estar aqui, olhando, observando, ouvindo, focado. Não, olha lá o fulano está andando, olha lá o celular tocando, olha lá o que eu vou fazer depois, o que eu vou ter que resolver amanhã, sendo que eu preciso da direção de Deus, eu estou ouvindo. Assim que você ouvir os passos por cima das amoreiras, saia para o combate. Este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Então, se estivessem lá conversando, batendo espada, eles não tinham ouvido o som. E aí, Davi? É para hoje ou para amanhã, Davi, esse negócio? A gente está aqui nas amoreiras já faz 2, 3, 5 ou 10 horas, Davi. E aí? Será que já passou o som? Será que Deus já passou? Será que ainda vai passar? Não sei. E esse barulho, essa conversa, essa distração? Eu não vou ouvir a voz de Deus, eu não vou ouvir os passos do Senhor, eu não vou ouvir o sinal, não vou interpretar o sinal do Senhor, porque eu não estou focado, não estou distraído. Eu estou distraído. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. Então Deus deu a direção, Davi obedeceu, olha o resultado. E eles, novamente, derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde de Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Então, olha só. Quando nós nos voltamos, quando nós nos focamos no Senhor, olha os resultados. No tempo de Saul, eles viviam levando o pau dos filisteus, que buscava a Deus de verdade. A fama de Davi, aí traz para a sua vida. Quando você consulta a Deus, quando você obedece a Deus, a sua fama espalha por toda a terra. Pela família, por onde você passa, e o Senhor faz com que todas as nações, as pessoas o temam. Temam você. Tem coisa diferente. A vida dele está diferente, a vida dela está diferente. Os resultados estão diferentes. Mas olha o ponto. Davi não se intimidou. Davi não recuou. Davi não deixou de fazer o que ele tinha que fazer, mas primeiro ele foi buscar a Deus. Nós vemos aqui uma pessoa, um homem, que estava lá continuamente, não fugiu do leão, não fugiu do urso, não fugiu do Golias, não fugiu do filisteu, não fugia das coisas. Não fugia. Não fugia dos enfrentamentos, não fugia de resolver a situação, nós temos que aprender com isso. Não adianta nós colocarmos impedimentos, não sei, é complicado, é difícil, eu sou assim. Quanto mais você coloca impedimentos na sua vida, mais fácil de você ser derrotado será. Porque você já se coloca como insignificante, como frágil, como uma pessoa que não tem essa condição. Não, mas Deus está falando, Deus está direcionando. Mas eu não sei. Será que eu tenho que fazer mesmo? Será que é assim mesmo? Aí o diabo vai ganhando território novamente. Ganha na sua mente, você começa a se sentir frustrado. Puxa, não está andando. Puxa, de novo, passou 1 mês, 2, 1 ano. De novo, passou 1 ano na minha vida e eu não fiz isso ainda, eu continuo caindo nisso. Aí você começa a se frustrar. Porque ao invés de você agarrar e avançar e vencer aquilo lá e largar aquilo para trás, você vê,
Davi, ele enfrentava as coisas, deixava aquilo para trás, deixou o leão para trás, o Golias para trás, os filisteus para trás, e foi. Mas quando você não bota força, quando você não rompe de verdade, como a enchente, que vai destruindo por onde passa, você vai só acumulando. Aqui, ó, olha aqui em 1 Samuel 17. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou, então levantou cedinho, sem preguiça, pegou as coisas e foi lá como o pai dele havia mandado levar para os irmãos. Chegou ao acampamento na hora em que com um grito de batalha, opa, vai ter guerra agora. O exército estava saindo para suas posições de combate. Será? Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Ó, agora vai. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos atacaram cheios de coragem. É isso, pessoal? Fala, todos fugiram cheios de medo. Enquanto uns estavam em silêncio, focados, só esperando o sinal de Deus para atacar, olha o desfoque aqui, ó. Olha aqui. Os israelitas dizem entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Olha a conversa fiada, pessoal. Olha a conversinha de gente desfocada. Olha aí. Olha lá a benção. Vai ter uma benção muito grande para quem conseguir isso. Grande coisa. É só para o outro, né? É só para o outro. Porque a pessoa já coloca, ó, na mente dela, não é para mim. Tá entendendo? Vocês viram? Vocês viram aquele problema? Vocês viram aquela pessoa? Vocês viram aquele gigante? Olha, quem conseguir isso vai ser tão abençoado, tão sortudo, tão feliz. Quem venceu Golias vai ter grandes riquezas. Ou seja, o outro, qualquer um, menos eu. Olha a diferença de espírito. O espírito do derrotado, do vitimista e do invejoso. Porque depois o outro se levanta, outro conquista, outro faz o que tem que fazer. Para o outro foi mais fácil, teve sorte. Teve sorte. Enquanto você estava aqui de comadre aqui, falando, fofocando, perdendo tempo, ele estava lá. Ele estava na briga, ele estava na guerra. Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Ele achou na cabeça dele que era a primeira vez que eles estavam ouvindo, pessoal. Porque assim, o que vai ganhar? O que vai acontecer se alguém enfrentar esse sujeito aí e salvar a honra de Israel? Que fala comigo, pessoal, com força. Quem é esse filisteu? Incircunciso, para desafiar os exércitos do Deus vivo. O que esse camarada pensa que é para desafiar a Deus, para desonrar a Deus, para blasfemar contra Deus? As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Eles estavam há 40 dias ouvindo as afrontas e correndo. Acordava de manhã, tocava a trombeta,
iam lá com as suas armaduras, com as suas lanças, tal, se posicionava frente a frente, agora vai. Aí chegava o grandão, xingava, ofendia todo mundo, chamava de covarde, de bundão e de não sei mais o que. E eles acreditaram em tudo isso. O que eles faziam? Voltava correndo. O Davi chegou no primeiro dia, acordou de madrugada, ouviu o grito de guerra. Opa, agora vai ter briga, vamos lá. Chegou lá, quem que vai ganhar? Ah, vai ter isso, vai ter isenção, vai casar com a filha do rei, e vai ter muita coisa, e vai ser bacana, tal. Quem que vai? O que receberá quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse sujeito? E se indignou. Então ele não fugiu, todo mundo estava fugindo. Quem não tinha aliança? Quem é esse incircunciso? Quem é esse sujeito sem proteção, sem a bênção de Deus? Então, se ele é o incircunciso, o sem aliança, eu sou o circuncidado, eu tenho aliança com o Senhor. Você tem aliança com o Senhor. Quem é esse? Aí, olha só a diferença. Enquanto uns estavam lá mexericando, com conversa mole, aquele que se destacou, as palavras, que é aquela questão. Às vezes você fala, eu tenho na minha empresa, tem tal pessoa mais habilidosa, mais capacitada, tal. Estou mandando os currículos, tal. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Então, a sua própria atitude, a sua própria resiliência, a sua própria visão da vida, das coisas, promove você. Deus assopra o seu nome naquela sala, naquela situação, na memória de alguém. Deus é que promove. Às vezes a pessoa está naquela luta, buscando de qualquer jeito, de todas as maneiras, existir, aparecer e não dá certo. Mas quando você simplesmente é natural, quando você simplesmente é sincero, Deus assopra seu nome. Ah lá, tinha um monte devia ter milhares de homens lá. Mas essa postura, quem que é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Opa! As palavras chegaram até a Saul, que mandou chamar. Ô, meu amigo, você tem um jeito diferente, você fala diferente. Ah, mas você não tem. Aí achou que devia ter achado que ia chegar um cara grande, com cara de mal, barbudo, 1,90 m. Não, chegou um menino, baixinho, ruivo, aí falou, meu amigo, você é só uma criança. Você não tem condição. Ele não tinha condição. Mas os marmanjos estavam lá, os treinados, os que tinham espada, o próprio rei, quem tinha condição? E como que quando alguém vem e fala, não, eu creio, não, mas não é para você. Você não tem condição, você não tem capacidade, você não estudou, você não tem influência, você não tem dinheiro. Ah, tá bom, então. Tá bom. Quem é esse incircunciso? Cadê a autoridade? Cadê aquela autoridade? Não, é para mim sim. Como não é para mim? Aí, e esse monte de homem aí, treinado, que supostamente seriam os preparados? Por quê? Não é para mim? É para quem então? Precisa, pessoal, a gente precisa dessa autoridade. Quando o diabo vir, quando alguém falar para você, não é para você. Não é para você, você não tem essa experiência na área, você não tem essa capacidade, você não teve esse estudo, você não tem essa influência para entrar lá, para fazer isso, para conquistar aquilo. Não, é sim. É sim, é para mim, eu tenho aliança com o Senhor, eu busco o Senhor. Eu não sou mais um. Está todo mundo correndo, todo mundo reclamando, todo mundo, vocês viram o grandão lá, o soldado, vir desafiar Israel? Que conversa é essa? Você é soldado.
Você é um homem de Deus, um representante de Deus. Você tem que ficar falando, puxa, alguém tinha que fazer alguma coisa. Não, vai você fazer. Você não tinha que falar, puxa, ia ser tão bom se eu tivesse isso. Não, não tem nada de ser tão bom. Vai perseguir o seu sonho. Vai perseguir o que você quer. Vai agarrar aquilo que está nas suas mãos. Pega as suas oportunidades. Olha ele agarrando as oportunidades. O que vai ganhar quem vencer esse soldado aí? Quem salvar a honra de Israel? O que vai ganhar? Todo mundo sabia que ia ganhar, mas ninguém se levantou. O medo foi mais forte do que a fé. Porque a fé que abala, que anula, o medo que anula a fé. Então, se você é uma pessoa que ainda fica olhando se dá, se não dá, se é possível, se não é possível, se você tem supostamente as condições, o que é preciso ou não, você já perdeu. O diabo vence no psicológico. Aqui todo mundo já tinha se entregado. Não, não é para mim. Alguém vai ganhar riqueza. Quem enfrentar vai casar com a filha do rei. Vai ter isenção de impostos. Quem ganhar, ou seja, eu já me excluí. Você não pode se excluir. Você não deve se excluir. Você não pode fugir. O homem de Deus, a mulher de Deus confia em Deus. Sempre em Deus. Davi tinha que enfrentar os filisteus. Ele, vou consultar a Deus. Foi lá, derrotou, vieram novamente. O que eu vou fazer agora? Vou consultar a Deus. O time que está ganhando, não vou mexer. Se está funcionando, por que eu vou parar de fazer assim? E é isso que nós vemos muitas vezes. A pessoa sabe o caminho. Ela orava, ela buscava, no tempo da aflição, da amargura, tal. Olha que Deus começa a tirar aquele peso, dar o alívio, opa, está até mais leve, começa a ser abençoado, tal. Aí para de fazer o que estava fazendo no passado, para de fazer o que estava funcionando. Aí vai perder, vai fracassar. Então, é aquela coisa. Em vez de agir por convicção, consultar a Deus, fazer o que eu sei, o que a pessoa faz? Começa a agir novamente pela emoção. Para de consultar a Deus, começa a achar, bom, se eu vencer daquele jeito, eu vou fazer direito. Não vai, porque o Deus falou, é para atacar, mas não desse jeito. Agora você dá a volta, vai por trás, tem que ouvir os passos, mudou. Era para atacar? Era para atacar. Mas primeiro você vai ouvir os passos do Senhor, para você saber, o Senhor já foi à sua frente. O Senhor está com você. O Senhor já deu essa vitória. Então nós precisamos entender. Se estava funcionando, por que eu vou parar? Nós temos a certeza da vitória, mas nós não deixamos de consultar a Deus. Pela fé nós temos a certeza, não, essa vitória já é minha. Essa conquista já é minha, mas eu não vou deixar de consultar a Deus. Eu não vou deixar de buscar a Deus. Não vou deixar de orar, de jejuar, de manter a minha mente focada, de ler a palavra, de guardar meu coração. Eu não vou deixar de fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, para que eu nunca venha a ser tolo e de novo achar que foi pelos meus méritos. Que é porque eu sou bom, porque era para ser mesmo, que ia dar certo de qualquer maneira. Por que nunca deu então? A diferença entre a vitória e a derrota é sempre Deus. Porque qualquer um podia ter enfrentado. Depende. Podia ter sido morto. Pode ser que outros pudessem ter se levantado na força natural. Não, eu sou bom, eu participei de várias guerras, eu vou enfrentar esse sujeito. Se não confiar em Deus, ia ser morto. Mas nós vemos Davi, um jovem, sem experiência de guerra, mas com muita experiência em Deus. Com muita experiência com Deus, de intimidade, buscava, consultava, falava com o Senhor. Então nós vemos aqui, um homem que não fugia. Um homem que sabia quem tinha aliança e quem não tinha aliança. O filisteu não tinha aliança.
Mas ele tinha aliança. Ele consultava Deus, tanto que ele chegou, ó, ele não parava, é uma coisa atrás da outra. Ele chegou, foi ver, foi querer saber o que vai ganhar, começou assim, se indignou, se irou, a ira santa que você tem que ter. Você vira um bobo, um passivo. Tem que ter agressividade na vida, agressividade na fé. Quem que é esse que falou que eu não posso? Quem que é esse que diz que não dá? Claro que dá. Deus me dá capacidade, Deus me dá unção, Deus me dá favor. E vai dar sim, porque Deus vai me ajudar. Essa é a diferença da vitória e da derrota. É a presença de Deus. É consultar a Deus. É deixar Deus me dar uma direção, um norte da minha vida. Então nós vemos aqui, ó, o jovem acordou cedinho, foi lá, ele não parou, ele não ficou perdendo tempo. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Alguém vai ser muito abençoado quem fizer alguma coisa. Não. Está desafiando, está desrespeitando a Deus. Aí chega com tranquilidade, ó, você não tem capacidade e tal. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Fala comigo, pessoal. Teu servo, disse Davi, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Fala comigo, pessoal. Teu servo irá e lutará com ele. Ou seja, estou aqui. Eis-me aqui, estou à disposição. Não fujo, não corro, não desanimo, não olho para as circunstâncias, não olho para as negativas. Disseram que não dá, que não pode, que não é para mim. Não, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Presta atenção, ele estava em paz. Ele tinha fé. Ele tinha convicção. Ninguém deve ficar com o coração abatido. Você não tem que ficar com o coração abatido. Apenas coloque-se à disposição, coloque-se para ouvir o Senhor. Ninguém precisa ficar abatido, triste, amargurado por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E por que ninguém precisa ficar com o coração abatido, já que eu vou lutar com ele? Porque ele já tinha certeza da vitória. É isso que nós temos que entender. Ele não foi lá, ó, eu vou tentar, tá? Ó, eu vou lá lutar. Não, ele já garantiu, ninguém precisa ficar preocupado, porque eu vou lutar e eu vou vencer. Porque se fosse para lutar e ele tivesse medo, ele não precisava falar isso. Ninguém precisa ficar com o coração batido, porque ele não teria certeza. Mas aqui ele já tinha certeza. Ninguém deve ficar com o coração abatido. Teu servo irá e lutará com ele. Pronto, acabou. Não foi emocional, não acreditou nas mentiras que estavam falando, de que não era, que não tinha capacidade, que era só para o outro, só para os preparados. Bom, não tinha nenhum preparado em 40 dias. Se fosse o primeiro dia, até, né? Não, daqui a pouco aparece alguém aí. Não, mas 40 dias acho que é um bom tempo para ver se tem alguém capacitado, corajoso, que confia em Deus, né? Mas não tinha. E se não tem ninguém, vai ter quem? Vai ter você. Vai ter aquele que confia em Deus. Às vezes não tem ninguém na sua casa, ninguém no seu trabalho, ninguém entre os seus familiares que assume aquela posição. Tem você. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Cadê o posicionamento dos homens e das mulheres? Cadê? Porque muitas vezes nós vemos, para se posicionar, para brigar, para ofender, aí sempre tem uma força, né? Porque a carne que te impulsiona. Não vou aceitar isso, não vou aceitar o quê? Estou aceitando tantas coisas que eu não deveria aceitar.
Estou aceitando o medo, estou aceitando que eu não consigo, estou aceitando aquele padrão miserável, pequeno, medíocre. Eu estou aceitando tanta coisa, como assim não vou aceitar? Estou aceitando um monte de desgraça, um monte de afronta dos incircuncisos, um monte de afronta do diabo, eu não vou aceitar o quê? Estou aceitando um monte de coisas. Então nós precisamos cada dia mais nos levantar com essa autoridade. Ninguém precisa ficar com o coração abatido, ou seja, eu tenho certeza da vitória, não precisa bater o coração, não precisa ficar triste, não precisa ficar com medo. Eu vou lá, eu vou enfrentar, eu vou vencer. Eu não vou fugir, mas eu estou consultando a Deus. Eu estou ouvindo os passos do Senhor. Não adianta também na impulsividade, na carne. Não, eu sou corajoso, vou assar, vou fritar, vou... Não. Deus está indo na sua frente. Então essa mensagem é para que nós venhamos a entender exatamente isso. Primeiro, eu preciso da direção de Deus. Isso a gente sabe. Mas eu estou ouvindo a direção de Deus? E segundo, é só para o outro a vitória? É só para o outro? Será que a gente está na condição de quem está falando tudo que Deus vai fazer? Tudo que o rei vai abençoar, quem enfrentar aquele homem, nós estamos falando, ninguém precisa ficar com o coração abatido. Eu vou lá. Eu vou me colocar à disposição. Eu vou enfrentar essa situação e Deus vai me dar a vitória. Eu não vou ficar falando, puxa, seria tão bom se eu tivesse isso. Puxa, que legal que o outro tem isso. Não, eu sou o participante, eu sou o ativo. Eu não sou o espectador da vida. Eu sou aquele que dá a condição para que Deus trabalhe na minha vida. Eu não vou ficar lá falando dos feitos do outro, não. Eu estou participando da obra de Deus. Eu estou participando do plano de Deus. E através dessa atitude, dessa participação, dessa autoridade, desse posicionamento, é que Deus vai confiar grandes coisas nas minhas mãos. E assim como o enchente destrói tudo pelo caminho, o Senhor vai me dar capacidade para fazer coisas grandiosas, para destruir inimigos, para destruir barreiras, para romper coisas impossíveis aos olhos naturais, impossíveis para toda a minha família, impossíveis para todo mundo que diz que era impossível. Não, para Deus não é impossível. Para mim não foi impossível, porque eu vim e ouvi, e eu me coloquei na posição, e ouvi a voz do Senhor, e me apresentei. Eis-me aqui, Senhor, me usa, me ajuda, me capacita. Então é isso que nós precisamos entender. É colocar-se à disposição, é consultar a Deus, é ouvir a voz de Deus, é fazer a parte que cabe a você. Vou me colocar à disposição. Quem que é esse incircunciso? Eu tenho aliança com o Senhor. Ele não tem aliança, ele não tem a bênção. Estou com medo do diabo, estou com medo de homens, estou com medo de ameaças. Eles não têm aliança com o Senhor, sou eu que tenho. Então eu não fujo dos desafios, não fujo da minha aliança com o Senhor, não fujo de pessoas, não fujo de sentimentos. Eu não consigo, estou com medo. Não, vou enfrentar. Estou com medo? Vou fazer com medo mesmo. Ora, mas disseram que eu não ia conseguir, eu vou fazer. Eu vou dar condição para Deus trabalhar na minha vida, para Ele me capacitar. Então é rompimento. Rompimento do padrão, de uma mentalidade miserável, pequena, medrosa. Então não aceite isso para a sua vida. Aprenda a dar ouvidos à voz do Senhor. Aprenda a ser ativo, objetivo, pragmático. Aprenda a se colocar na posição que Deus espera de você. Ouça a voz, se coloque na posição e tenha certeza da vitória. Ninguém tem que ficar com o coração abatido. Ninguém precisa ficar com medo. Eu vou lá, Deus vai me abençoar. Eu vou lá, teu servo lutará contra ele. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza.
Vamos falar com o Senhor neste momento, nesta oportunidade, neste dia que o Senhor nos dá. Nós não podemos aceitar sair da mesma maneira. Nenhum dia nós podemos aceitar terminar da mesma forma. Nós precisamos de entendimento. Nós precisamos de atitudes. Você não pode mais deixar para amanhã, para depois, o que você tem que resolver agora. Você não pode aceitar uma vidinha medíocre. Você tem que se posicionar agora. Você não pode aceitar os nãos, o medo. Você não pode aceitar. Você quer uma grande vida, você não pode aceitar a mediocridade. Se você quer uma grande vida, você não pode aceitar ficar falando das vitórias dos outros apenas. Você tem que participar do plano de Deus. E eu só participo do plano de Deus quando eu me coloco. Eis-me aqui, Senhor. Ninguém deve ficar com o coração abatido. Então eu também não estou com o coração abatido. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou com medo disso. Eu estou olhando para Deus. Eu estou olhando para a palavra de Deus. Eu estou olhando que eu estou com uma aliança com o Senhor. Eu tenho aliança com o Senhor. Mas para isso eu preciso ter vida com o Senhor. Para eu ter aliança, eu preciso de intimidade. Se eu tenho aliança, eu tenho uma conduta diferente. Eu não ajo mais como quem não tem aliança, como quem não tem vínculo, como quem não tem responsabilidade, não. Se eu tenho uma aliança, eu tenho responsabilidade. Eu tenho respeito. Eu tenho que honrar. Eu tenho que fazer a minha parte. Então faça a sua parte. Faça a sua parte. Coloque-se na posição neste dia. Neste momento que você se coloque na posição para que Deus possa te abençoar. Para que Deus possa honrar a sua vida através da sua fé. E a fé sem obras, ela é morta. Então tenha atitudes. Coloque-se na posição. Abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Faça a sua parte. Meu Deus querido, nós estamos aqui, Pai. E nós nos colocamos nessa posição. Na posição de guerreiros, meu Pai. Na posição daqueles que ouvem a sua palavra, a sua voz. Que buscam um relacionamento profundo com o Senhor, Deus querido. Abençoa o seu povo. Que tenhamos aqui, meu Deus, homens poderosos, mulheres corajosas. Homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que não recuam. Homens e mulheres que não desanimam. Que não olham para a dificuldade. Que não ficam só esperando que alguém faça alguma coisa. Não, ela se coloca para fazer também. Ela se apresenta. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, faça através de mim. Nós nos colocamos, Senhor, diante do Senhor. Devemos atacar? Como devemos atacar? Como devemos fazer? Que o Senhor nos dirija. Que o Senhor nos inclua, meu Pai, nos seus planos. Que o Senhor nos inclua nos seus projetos, Senhor. Que cada um coloque-se à disposição. Ninguém precisa ficar abatido. Ninguém precisa ficar com medo. Nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, como esses servos, meu Pai, e guerreiros ao mesmo tempo. Esses que estão dispostos a guerrear, a ir à guerra, a fazer o que é necessário, a dar condição para que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Abre as mentes de cada um, Senhor. Desperta aquela chama, aquele fogo, meu Pai, para que não tenhamos aqui perdas,
perda de vida, de tempo, de oportunidades. Não, meu Pai. Nós viemos a ouvir a sua voz, viemos a ouvir o seu sinal através dos passos na amoreira. Estarmos conectados com o Senhor em silêncio, ouvindo, meu Deus, não distraídos com tantas coisas, mas envolvidos com aquilo que é importante realmente. Eu peço, Senhor, abençoa cada um. Dá a visão, dá o discernimento, dá a capacidade. Desperta cada um, meu Deus, para que reaja, que não haja aqui medrosos, acomodados, Pai, porque isso não é o seu espírito. Esse espírito não é o espírito de Deus. O espírito da passividade, da covardia, não representa o Senhor. Mas que tenhamos aqui pessoas poderosas, Pai. Poderosas, que se levantam, que reagem, que rompem como aquela enchente que vai levando tudo. Que rompe, Senhor, que não aceita mais aquilo que um dia foi dito pelos pais, pelo diabo, pela vida, pela sociedade. Não, meu Pai, nós rompemos. Nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. E nós não aceitamos diferente, Pai. Nós não vamos ficar ali falando o que vão receber quem conquistar aquela bênção. Não, meu Pai, nós seremos os conquistadores daquela bênção. Essa é a nossa fé, Pai. É isso que nós cremos. É isso que nós acreditamos. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós te amamos e nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, Pai querido. Eu peço, Senhor, que essa mensagem venha entrar profundamente no coração de cada um, meu Deus, que não ninguém venha ignorar o que o Senhor está falando, o Senhor está ensinando, o Senhor está direcionando. Nós não venhamos ignorar a sua voz nunca mais, Pai. Nós não venhamos a esquecer daquilo que funciona. Davi entendeu. Vou consultar Deus de novo. Os inimigos estão atacando de novo. E cada um tinha uma orientação diferente. E ele sabia como agir, porque ele estava consultando o Senhor. Então que não sejamos tolos, meu Deus, de ignorar a sua voz, de desprezar, de achar que do nosso jeito vai funcionar. Não, meu Pai, que nós tenhamos essa dependência. Porque quando somos dependentes do Senhor, meu Pai, nós não somos dominados por mais nada. O diabo não domina, os sentimentos não dominam, porque é o Senhor quem está nos direcionando, Pai. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, por uma mensagem abençoada, de força, de autoridade, de posicionamento, de vida, Pai, de vida e de vitórias. Muito obrigado, Deus querido. Amém.